Haha, só pra me lembrar aqui, tá, galera? Tamo junto. Rapaziadinha, sejam bem-vindos. Eu sou o Jonathan e você está no canal do Jonathan, né? Eu fiquei devendo pra vocês o pós-jogo do Fortaleza com o Fluminense. Então, vamos lá. O Fluminense foi jogar com Fortaleza com obrigação de ganhar do Fortaleza, né? E vou passar um resumo bem rápido aqui porque o foco não é esse jogo. É o próximo jogo, agora da Sul-Americana. O Fluminense foi a campo com Fábio, com Samuel Xavier, Davi Schwindt e Manuel. O Fluminense estava sem zaga, né? René, dando sequência para René. Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso no meu campo. E no ataque Keno, Kevin Serna e Germancano faz o L. O único L que eu faço. E tinha a obrigação de ganhar do Fortaleza, né? Só que no começo do jogo, acho que foi depois do gol, uma jogada lá de Davi Schwink, ele rola a bola para Serna, Serna faz uma jogadaça espetacular, Ayrton Serna, Kevin Serna, e o Fluminense abre o placar. Foi com gol de, faz o L, o Germancano. E depois de um pouco o Keno se machuca, né? E o Fluminense coloca Augusto Canóbio, ele mesmo, cabelo de boneca. E o Fluminense não faz um grande jogo contra o Fortaleza, mas faz um jogo suficiente para ganhar do Fortaleza, né? O Fluminense tem alguns vacilos. O Fortaleza foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. Foi uma partida muito fraca do Fluminense, tecnicamente. É um time que deu a impressão no jogo que estava cagando pro jogo. Que o jogo não era o jogo principal da semana, né? E já no primeiro tempo ruim que o Fluminense faz, no segundo tempo é ainda pior. Só que numa arrancada de Kevin Serna, Ayrton Senna, o The Flash do Fluminense, o Cristiano Ronaldo com demência. Ele faz outra jogadaça espetacular. Rola a bola pro Augusto Canóbio. E o pé de pantufa, o apelido que ele ganhou no Atlético Paranaense, tá? Inclusive eu discuti com uma pessoa que falou que ele não ia fazer gols no Fluminense, né? É o vice-artilheiro da temporada do Fluminense, né? Falei que o problema era o time do Atlético Paranaense. Canóbio é muito bom jogador, mas não vale 40 milhões. Beleza? E aí o Fluminense começou a ter outras oportunidades para fazer gols. Facundo Bernal teve uma, Cano perdeu outro gol. E numa desatenção do Fluminense, o jogo parecia estar ganho. O Fluminense tomou um gol e conseguiu transformar o jogo que estava ganho de um dos piores times do campeonato num sufoco. O Fluminense começou a tomar sufoco do Fortaleza. E o cara perdeu o gol nos últimos minutos debaixo da trave. Foi uma parada que foi irritando. E principalmente quando o seu Renato Gaúcho começa a mexer no time. Que se você enxerga que seu time tem uma carência de camisa 10 e você tem um jogador como o Ganso, você tem que fazer esse cara jogar. Pô. E fez uma partida ok, não fez nada demais, mas Ganso é craque, é gênio, qualquer coisa que Ganso faz é espetacular. Pô. Só que você vai no mercado e contrata dois jogadores. Contrata o Lescano, que é uma promessa do futebol paraguaio, um canhoto, e contratou o Lúcio Acosta agora, acabou de chegar. E quem fica é o Lima. Quem entra é o Lima. Tanto que entrou vaiado porque ninguém aguenta mais ele. Ou seja, Renato Gaúcho é paneleiro. Ou esses caras não é tudo isso, pô. Entendeu? Mas nada que comprometesse o resultado do Fluminense. O Fluminense ganhou, colou no G6, tá perto da Libertadores. Não foi uma partida convincente. Inclusive, toda vez que o Fluminense está ganhando o jogo, o seu Renato Gaúcho recua o time do Fluminense. Isso ainda vai. O Fluminense vai se fuder por causa disso. Né? Mas fez o dever de casa que era ganhar do Fortaleza. Ponto. Agora a gente vai falar sobre o jogo, o resumo do Brasileiro e o jogo do América de Cali. E aqui a gente passa, né? O resumo da rodada, né? O Flamengo aqui líder. Dá uma dor no coração ver isso, o Flamengo líder. Dá raiva. Dá raiva pra caralho, entendeu? Mas é isso, hoje o Flamengo indiscutivelmente é o melhor elenco do país, né? Palmeiras em segundo. E aí vai ficar nessa briga aí dos dois. O Cruzeiro que hoje tropeçou, seguido do Bahia, que pra mim tem muito mais mídia que futebol. É o Botafogo, né? Botafogo. O Mirassol que surpreendentemente tá na Libertadores, tá indo pra Libertadores. Tá na frente inclusive do São Paulo e do Fluminense, que são times que tem mais time que o Mirassol. O Bragantino, aqui, numa queda drástica
e vai ser o próximo adversário do Fluminense. O Ceará, né? O Atlético Mineiro e os outros times aí, mas a gente vai passar detalhadamente como foi os jogos, né? Primeiro pelo jogo de hoje, né? Cruzeiro e Mirassol. Acho que todo mundo esperava aí uma vitória do Cruzeiro, né? Apesar do Mirassol ser um mandante chato. Mas todo mundo sabia que era um jogo complicado, mas o Cruzeiro vem tropeçando seguidamente, né? Seguidamente o Cruzeiro vem tropeçando. E aí a gente vem pro Palmeiras e Botafogo, né? Botafogo, os dois vão jogar na Libertadores. O Botafogo com time misto, o Palmeiras com os titulares. E o Palmeiras ganhou, né? Inclusive, se o ano passado o Palmeiras foi freguês de Botafogo esse ano, a freguesia tá enorme do Botafogo. Ganhou no Brasileiro, ganhou no Mundial, né? E tem um jogo a menos, né? E candidato, pra mim, a briga do título aqui, esses dois times aqui. Palmeiras e Flamengo, né? Se o Palmeiras ganhar o jogo que falta, vai pra 42 pontos. Vamos ver, o Palmeiras não tem um time melhor que o Flamengo, mas tem a consistência, né? Flamengo e Inter, o Inter poupou os titulares também, que vai ser o jogo da Libertadores, esses dois, também no Beira-Rio. E o Flamengo avassalador, 10 minutos, já tava 2-0 com 2 gols de Pedro, entendeu? Avassalador, um baile do Flamengo. E o Inter todo reserva apostando suas fichas na Libertadores, né? Então deu o Flamengo aqui. Aqui foi uma surpresa, né? O Grêmio, com o Mano Menezes entregando o cargo e a diretoria mantendo, conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é cotado como o favorito a ganhar a Sul-Americana, né? Não sei quem botou isso aí. Porque o Atlético Mineiro não joga bola, não tem elenco, não tem um time titular e é altamente dependente do Hulk. Eu sei que o Coelho tá fazendo boas partidas, mas o time do Atlético, eu não sei como o Atlético conseguiu eliminar o Flamengo, né? Aqui vem por um dos resultados mais surpreendentes da rodada, né? O Santos com o Vasco. O Vasco já vinha jogando bem, mas sempre tava errando na hora de definir os jogos, pô. Era uma falha, era um gol perdido. Era coisa estilo Diniz, pô. Estilo Diniz. E eu sou PhD de dinizismo, pô. O cara treinou 4 anos no Fluminense. Entendeu? Eu já peguei o momento bom e o momento ruim de Fernando Diniz. E ele é isso aí, pô. Quando encaixa, é espetáculo. Quando dá errado, irmão, é volante na zaga. É ele inventando jogador, ressuscitando jogador do nada. Inventando nas escalações, pô. Mas uma coisa que eu tô vendo a torcida do Vasco falar é que o time joga melhor sem Verratti. E ganhar de 6 num frágil Santos, pra mim já fala bastante, porque o Vasco vai brigar pra não cair. O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem time, e um time que tá passando por uma transformação de jogar fechado pra jogar aberto, jogar propondo o jogo. Então o Vasco vai perder o jogo, vai faltar material humano pro Vasco. Já o Santos perder pro Vasco, o Santos já vinha de alguns jogos mentirosos, né? Como foi o jogo contra o Cruzeiro, que o Gabriel Brazão fez milagres atrás de milagres. E em 2 jogadas de Neymar, eles conseguiram 2 gols. Né? É um time que tem mais pontuação do que futebol. E desde o começo do ano a gente vinha batendo na tecla. O Santos precisa contratar. E perder pro Vasco já é uma notícia clara que o Santos vai brigar contra o rebaixamento, né? E também o Santos sofreu contra o Sport. O Juventude não foi um jogo fácil pro Santos. Entendeu? O Santos é um time que vai brigar contra o rebaixamento até a última rodada. E, de quebra, o treinador foi demitido, né? Corinthians e Bahia. Acho que o Corinthians sem Memphis perde demais. Aliás, o time completo do Corinthians é um time pra estar brigando aqui nas cabeças, né? Pô. Só que quando o Corinthians, desde o ano passado, quando perdia uma peça, o time caía. Entendeu? O Corinthians, no ano passado, trouxe Hugo Souza, trouxe Memphis, entendeu? E trouxe Carrijo, que foram caras que deram upgrade no time. Só que o time do Corinthians, se perder um desses jogadores, Yuri Alberto, esses jogadores aí indiscutivelmente titulares, o time dá uma queda. E o Corinthians briga real pra não cair esse ano. Briga real, ou contrata jogador ou vai brigar pra não cair. O time do Corinthians é muito fraco. E o Bahia é um surpreendente, né? Porque pra mim é um time que tem mais mídia do que bola. Uma campanha surpreendente do Bahia. Né? E vai vir dinheiro aí do Bahia, né? Aí foi comprado pro Grupo City, vai injetar dinheiro, né? A gente tem aqui um jogo que ninguém liga, né? Popote com São Paulo.
O São Paulo poupando titulares. Tava conseguindo a façanha de perder pro pior time do campeonato. Até os 42 do segundo tempo. Tomou um empate do Sport no final do jogo. Acho que fala muito também sobre o elenco do São Paulo, né? Que não é time pra estar entre os 7 primeiros. É um time pra estar no meio da tabela aqui. Ceará, no Atlético Mineiro, no Inter. Entendeu? E falando aqui do Vitória, acho que foi a decepção da rodada, porque todo mundo esperava a vitória do Vitória. É o triunfo do Vitória. E o Vitória conseguiu perder pro Juventude, conseguiu ceder o empate pro Juventude, pô. O Vitória tava ganhando 2-0 com um jogador a mais. E o Vitória conseguiu tomar um empate no último minuto do jogo. Acho que fala muito sobre o Vitória, né? Que pareceu que ia reagir com a demissão do Thiago Carpini. Mas parece que não vai reagir não pro Vitória. Vai brigar pra não cair. Até a última rodada. Até a última rodada. E tem uns jogadores interessantes do Vitória, como o Lucas Arcanjo, que é um bom goleiro, inclusive quase veio pro Fluminense, né? Aqui a gente tem um Ceará, que campanha surpreendente do Ceará, inclusive, né? É uma parada meio assim, né? Que o Ceará tá bem, o Fortaleza tá mal. Quando o Fortaleza tá mal, o Ceará tá bem. Né? Uma parada meio que se inverte aí. O Ceará entrou no campeonato pra brigar pra não cair. E tá conseguindo ir além. Acho que a Copa Sul-Americana aí, pro Ceará, deve ser o objetivo da temporada, né? Porque o time em nenhum momento chegou a flertar aqui com o Z4. Apesar de só ter 6 pontos. Né? E o Bragantino vem numa espiral de derrotas absurdas, assim. Derrotas absurdas. Inclusive, é o próximo jogo do Fluminense. Fluminense e Bragantino, né? E o Fluminense com Fortaleza, né? Que foi um jogo protocolar do Fluminense. O Fluminense se aproximou do G6. E o Fortaleza tá cada vez mais afundado no G4. Né? A gente tem aqui Bragantino e Fluminense, próxima rodada. Fluminense tem fama de ressuscitar defunto. Cruzeiro e Inter. A gente tem que o Cruzeiro é favorito a ganhar do Inter. Possa ser que o Inter já esteja eliminado da Libertadores. Né? A gente tem aqui o Grêmio com o Ceará, que o Grêmio precisa ganhar esse jogo. Vasco e Corinthians, que o Vasco entra com a moral elevada. E se ganhar do Corinthians, o Vasco vai a 22 pontos. Então puxa o Corinthians de volta para aqui, né? Quem diria o Corinthians brigando contra o rebaixamento, né? Bahia e Santos, que eu acho que vai dar o Bahia. Fortaleza e Mirassol, a chance do Fortaleza aí pontuar. Vai jogar em casa de mandante, contra uma das surpresas, uma das sensações do campeonato. Juventude e Botafogo. O Botafogo tá brigando por Libertadores. O Juventude tá brigando contra o rebaixamento, mas é sempre difícil. Apesar de eu achar o Botafogo favorito no confronto, é sempre difícil jogar lá no Alfredo Jacome, né? São Paulo e Atlético Mineiro, possa ser que os dois estejam eliminados da Libertadores. Mais provável o Atlético Mineiro ser eliminado por Godoy Cruz. Mas o São Paulo, porra, é favorito a ganhar o jogo. A gente tem aqui... Porra, eu não desconfio do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não vai ser eliminado da Libertadores porque ganhou de 4 no Universitário, né? Então, assim, vai ser um absurdo, pô. O Palmeiras perder pro Sport em casa. E eu tô esperando a vitória do Flamengo aqui, na segunda contra o Vitória, né? Mas é aquilo, se o Flamengo for eliminado, que eu acho que não vai acontecer, o Flamengo pode desanimar aí do brasileiro, né? Que vem sendo o principal objetivo da temporada deles. E pode dar uma rateada aí, pô, Deus queira que dê uma rateada aí. Aí pode entregar esse título brasileiro aí pro Palmeiras ou pro Cruzeiro. Copa Sul-Americana, jogo da volta, no Maracanã, no Brasil. O Fluminense tem uma obrigação de golear o América de Cali. Primeiro porque é um time muito fraco. Muito, muito fraco. Já disse que o time é fraco. O time é fraco pra caralho, pô. Segundo, que eu vou botar aqui, é tirar a imagem do Cristo Redentor e colocar a imagem do capeta, do Satanás. O Fluminense tem uma obrigação de ganhar desse time. Eles estão falando de Maracanaço. Temos que ser no Maracanã. Maracanaço, meu peru. Entendeu? Meu peru. Pra eles. Pau no cu deles. O Fluminense tem uma obrigação de golear esse time. Ponto. Maracanaço, minha bilola. Bem enorme, gigantesca. Entendeu? Tô com ódio desse time já.
Nem começou o jogo. E tô com mais raiva ainda porque o Fluminense não decidiu essa porra. Que nem o Palmeiras. O Palmeiras foi na Libertadores, meteu 4 no rabo dos peruanos lá. Eu nem sabia que no Peru existia futebol. Até que Serna chegar e Freite chegar. E Inácio chegar. Né? Inclusive Serna fez 2 gols no Fluminense ano passado. Já tô puto pra caralho. Entendeu? E aí... O que eu ia falar mesmo? Sim. América de Cali, demônio, satanás. Capeta, o capiroto. Show satanás. Começa a obrigação de golear esse time. Obrigação. Ponto. É um time fraco. É um time horroroso. O Fluminense deveria ter matado o jogo lá. O jogo tava tão fácil que o Fluminense abriu 2-0 no 10 minutos de jogo e recuou. Como sempre. E ainda vai se fuder por causa disso. Tá achando que essa porra... O Fluminense tá achando que vai jogar contra o Real Madrid todo jogo. Contra a Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund, contra o Al Hilal, contra o Chelsea. E se fudeu contra o Chelsea, né? É um time horroroso, já falei isso, um time horroroso, e eu vou falar isso. É um time muito fraco. O Fluminense tem uma obrigação de engolir esse time, né? Então o que eu espero pra esse jogo é que eles não venham pra cima do Fluminense, eles dêem a bola pro Fluminense. Assim como foi contra o Corinthians, em Itaquera, assim como foi contra o Bahia, aqui na Fonte Nova. Eles dêem a bola pro Fluminense. Espero que o seu paneleiro, Renato Gaúcho, não entre com o Nonato, que pode voltar, não entre com o Lima, entre com o Paulo Henrique Ganso. E vou além, tá? Eu só botava Martinelli ali. Meu campo era Martinelli, Ganso e Lúcio Acosta. E botava o Fluminense pra cima. E não escalaria Everaldo. Eu acho que tá bem claro que Cano não é lampejo, Cano voltou. E isso é a melhor notícia da temporada pro Fluminense. Esse cara ter voltado. Porque esse cara é um absurdo dentro da área. É um absurdo. Esse cara precisa jogar. Porque ele vai entregar gol. E Cano fazendo gol é vitória do Fluminense, irmão. Entendeu? Então, assim... É um jogo que vai ter catimba. Principalmente se eles abrirem o placar. Mas é um time limitado que eu acho que não vai abrir. E com todo o respeito ao América de Cali. Se o Fluminense conseguir ser eliminado por esse time, pô. Vai ser o maior vexame da história do Fluminense. Maior até que o América de Natal. Muito maior. O Fluminense é o grande favorito a ganhar a Sul-Americana por esse ano. Todo mundo tá vendo isso. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. O América de Cali deve ir a campo com Soto no gol. Aqui é o Brasil. Com Pestanha. Na verdade, com Candejo na lateral. Com Pestanha, com Tovar e com Mina na outra lateral. E no meio campo deve jogar o Rafael Carrascal, que é o principal passador do time, junto com o Escobar e o Navarro Otaola, né? O meio do time ali. E o ataque do time deve ser formado com Ranlo Kumi, ele mesmo, ex-Fluminense, com Puertas, baixinho invocado, cara muito chato, Lapulga, parece Lapulguita, né? Pra quem pegou a referência aí, né? E com o Luiz Ramos, que é o centroavante do time. Mas acredito que eles podem também montar uma linha de 3. Né? Acredito que ele pode também jogar com 3 volantes. Também. É um jogo que eles não vão se abrir muito. Eles vão jogar por uma bola e vão tentar travar o jogo. Como eu falei lá no pré-jogo, né? Então aqui, o que tá saindo no GE é que o Fluminense vai a campo com Fábio, com Samuel Xavier, com Manuel, com Juan Pablo Freitas, volta de suspensão, né? Estava suspenso contra o Fortaleza, volta na Sul-Americana, e com o René. Mas eu não duvido ele colocar o Guga num dos 2 laterais aí. O meio campo deve ser formado com Hércules, com Martinelli, e aí vem a dúvida. Ou Ganso ou Nonato. E Renato já mostrou que o meio campo dele é formado por Nonato. No ataque tem Augusto Canóbio. Do outro lado tem o Kevin Serna. E de camisa 9, ele, Everaldo, o inimigo do gol. Né? Com a fase de Germancano vai ser difícil barracando, hein?
Acho que Cano vai tomar a titularidade rapidinho. É isso aí, galerinha. Se gostou do vídeo, vocês deixam o like, compartilha com geral. Tamo junto. Vou vir de tricolor, Fluminense em casa joga de tricolor. E é nozes. Fui!